Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa As Profecias de Daniel, ou do profeta Daniel. No episódio passado, nós fizemos uma apresentação, apresentamos os antecedentes e fizemos um resumo dos capítulos com alguns pastores que nos acompanharam nestes 3 episódios anteriores. Nós falamos ali sobre os detalhes de datas e vamos fazer uma revisão disso, dando mais detalhes. E neste episódio nós vamos ver também os tempos do cativeiro, que há 2 formas de contar. Nós vamos fazer esta apresentação, mostrar os pareceres e também concluir por que o cativeiro dá início no ponto que nós vamos indicar. Está conosco aqui sempre o pastor Gerson Belucci, que nos acompanha na apresentação deste programa. Paz do Senhor, pastor Gerson. Paz do Senhor, pastor Antônio Carlos. É uma alegria a gente estar de volta aqui nesse programa, As Profecias do livro de Daniel, e esse livro que tem sido tão maravilhoso ao longo do tempo e que tem uma aplicação muito grande, uma aplicação profética para a igreja. Então é muito bom estar com você e com os nossos queridos telespectadores e aqueles que participam conosco da TV Manaém. Amém. Dando início a este episódio, iniciando sobre detalhes das 3 etapas do cativeiro, ou melhor, iniciando pela genealogia desde Josias até Zedequias, vou pedir ao pastor Gerson para iniciar esta apresentação. Muito bem, pastor Antônio Carlos e queridos irmãos, que a gente falar desses últimos reis de Judá, que fazem parte da genealogia de Josias, né, do rei Josias, até chegar ao início do cativeiro, nós vamos lembrar de pelo menos 5 deles, né? Nós podemos começar com Josias, depois Jeoacás, depois Eliaquim, depois Joaquim e Matanias, sendo que 3 deles tiveram novos nomes. Então eu posso dizer esses novos nomes, né? Josias e Jeoacás, os nomes são mantidos, mas Eliaquim passou a ser chamado de Jeoiaquim e o rei Joaquim passou a ser chamado de Jeconias e Matanias passou a ser chamado de Zedequias. Eu acho, pastor Antônio Carlos, que o pastor poderia falar alguma coisa sobre os detalhes das deportações e desses reis que nós acabamos de citar. Perfeitamente. Bom, Josias, nós colocamos o rei Josias como um marco para dar partida desse acompanhamento, para os irmãos se situarem, não é? Então, Josias gerou Jeoacás. Jeoacás gerou Eliaquim. Eliaquim era rei de Judá quando Faraó Neco, antes de Nabucodonosor, Faraó Neco dominou o reino de Judá. Ele já estava entrando no juízo de Deus pela sua desobediência, pela sua desatenção à lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, estava se desviando completamente. E Faraó Neco, que dominou, deixou Eliaquim como um rei dominado por ele. É o que se chama de rei vassalo, né? Ou seja, um rei que estava lá sob domínio do Egito. E Faraó Neco mudou o nome dele para Jeoiaquim, ou Joaquim, dependendo da tradução da Bíblia. É a mesma coisa, né? Por sua vez, Jeoiaquim, até para fazer a diferença, né? Seu filho chamou-se Joaquim. Aqui já se entrou vou voltar um pouquinho. Eliaquim, que é Jeoaquim, nome mudado por Faraó,
Logo em seguida entrou Nabucodonosor, já aconteceu a primeira leva. Na segunda leva estava Joaquim, filho de Jeoiaquim. Nós vamos pedir para colocar o quadro na tela para facilitar o acompanhamento dos irmãos. Então, na segunda leva, já era o filho de Jeoiaquim, chamado Joaquim, que algumas traduções chamam de Jeconias ou simplesmente Conias. É o mesmo nome, questão somente de tradução. Esses nomes também ali contidos na tela aparecem em Jeremias, no capítulo 22, e na genealogia contida em Mateus, capítulo 1. Na terceira deportação, o rei Nabucodonosor destituiu Joaquim e colocou a Matanias no lugar dele e trocou o nome dele para Zedequias. Então, aqui foi feito um esclarecimento. A tela que, aliás, o quadro que está na tela elucida muito bem esses momentos, esses tempos e esses nomes que trazem tanta confusão. Mas se acompanhar o quadro, isso vai ficar assim de forma muito clara para se entender. Pastor Gerson, em seguida, nós vamos falar sobre as datas do cativeiro, não é? Nós estamos entrando nesses detalhes porque alguns autores entendem que o cativeiro, o início do cativeiro, se deu na primeira leva ou na primeira deportação. E outros autores entendem que o cativeiro se deu a partir da destruição do templo. Então, é sobre esse assunto. Eu quero pedir para você fazer uma introdução sobre isso aí e eu estou à disposição para continuar. Tá bem, pastor Antônio Carlos. Só voltando um pouquinho naquela tela que você falou, os nomes, só para dizer aos irmãos que essas informações estão contidas nos livros dos reis e principalmente lá em Crônicas. Nós vamos dar as referências depois. E esses nomes, embora confusos assim num primeiro momento, eles são importantes para mostrar os reis que antecederam a chegada do cativeiro babilônico e o motivo profético por que tudo isso aconteceu, né? Tanto o domínio de Faraó, quanto depois o domínio de Nabucodonosor, da Babilônia propriamente dita, né? Mas, atendendo a sua solicitação, o seu pedido, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a contagem do tempo do cativeiro e eu vou fazer um breve relato e depois, pastor Antônio Carlos, seria muito bom se você pudesse dar essas datas para o esclarecimento dos irmãos, tá bom? Perfeitamente. Então, a contagem do cativeiro, nós podemos dizer, é a partir da primeira leva, né, da primeira deportação. E da primeira leva até o decreto de Ciro, são aqueles 70 anos que estão profetizados na Bíblia. Judá, então, passa a ser a possessão da babilônica, que leva o povo à escravidão, conforme nós conhecemos bem na descrição do cativeiro babilônico. Você citou, né, o rei vassalo, aquele que tinha que pagar tributo, que ficar disponível ao rei da Babilônia. Ele foi nomeado pelo rei, né, o Zedequias, né, Zedequias. E após o retorno a Jerusalém, e isso nós vamos falar ao decorrer do estudo, eles não eram mais escravos. Existe uma outra contagem, mas aí você vai esclarecer para nós daqui a pouco, que tem aquela defasagem de 20 anos, né, que alguns entendem como uma oportunidade ao povo, que seria da destruição do templo até a reconstrução do templo, que também isso dá 70 anos. Da primeira leva à última, são 20 anos, e da ordem de Ciro à reconstrução do templo, são 20 anos também. Dessas defasagens do tempo de 20 anos, nós podemos observar que da primeira até a terceira deportação há um desvio progressivo. Que desvio é esse? É um desvio progressivo da ordem de Ciro até
a reconstrução, né? Até aquilo que nós entendemos como um acerto progressivo. Eu acho que você pode nos explicar um pouquinho mais, pastor Antônio Carlos, Sim. naquele quadro que vem a seguir. Eu não sei se você vai projetar esse quadro, que é muito interessante, a contagem dos tempos do cativeiro e considerando o templo, né? Perfeitamente. Então, já vou pedir para colocar esse quadro na tela. E aconteceu o seguinte: a primeira deportação, então estamos acompanhando aí a data de todas as datas antes de Cristo. 606 aconteceu a primeira deportação para a Babilônia e Daniel foi levado. Iniciou o cativeiro. Observem os irmãos que Jerusalém já era uma possessão da Babilônia. Esse primeiro dado de que o cativeiro inicia realmente na primeira leva é que Jerusalém já era uma possessão da Babilônia, já eram escravos do rei da Babilônia, já estavam sob domínio babilônico. Então, esse é um dado importante. Outro dado que mostra isso são diversas revelações, que nós vamos ver depois, os textos, não é? Mas queria dar uma explicação. Nós estamos indo aqui, nós estamos falando do início do cativeiro, vamos falar do fim, até dando um salto em cima de vários capítulos. Mas entendemos que esse foi o momento logo de esclarecer isso, porque isso mais adiante se vai falar mais detalhadamente. Nós vamos acrescentar mais detalhes nisso, mais informações sobre isso. Então, depois veio a segunda deportação e, por final, a terceira deportação, quando, então, está ali no quadro, em 586, vou voltar, 606 a primeira deportação. Ali no quadro, na linha já verde. Em 586, a terceira deportação, o templo destruído. Então, ali entende-se que a primeira e a segunda, até chegar à terceira, embora Jerusalém já nas mãos do rei Nabucodonosor, nos parece, nos dá a entender que o Senhor estava concedendo até uma oportunidade até de reversão disso, se houvesse um acerto, que não aconteceu. Então, tudo foi consumado com a destruição do templo. Mas, repetindo, o cativeiro inicia na primeira leva, já com Jerusalém sob domínio completo da Babilônia. Então, depois, em 536, ocorre o fim do cativeiro, com a ordem do rei Ciro. Eles estavam, isso vai ser falado com bastante propriedade mais à frente. O rei Ciro era um rei universal, rei de reis. Ele havia dominado depois da Babilônia. Aliás, o Império Medo-Persa venceu o Império Babilônico e o mundo ficou na mão do Império Medo-Persa. E Deus levantou Ciro, ele entendeu, não vamos entrar nesse detalhe, porque vai ser muito falado mais à frente. Então, com a ordem de Ciro, Ciro deu a ordem para que eles pudessem voltar para Jerusalém. Então, encerra o cativeiro e recomeça a vida em Jerusalém. Agora, adiantando alguns detalhes, voltando para Jerusalém, tem vários passos desse retorno, tempos trabalhosos. Com os 8 meses, eles construíram o altar dos holocaustos. O templo só foi construído 20 anos depois da chegada deles em Jerusalém. Quando a gente fala da chegada, dos primeiros que retornaram. Então, ali, com a ordem de Ciro, dá-se o retorno a Jerusalém. Então, acompanhando no quadro, está ali na terceira linha, amarelo, o vermelho ali, cativeiro, o vermelho ali mostrando o fim do cativeiro, se dá o fim do cativeiro, com a ordem de Ciro. Agora, isso colocado, então o templo iria levar mais 20 anos para ser construído, mas eles já tinham saído do cativeiro. Por isso, sim, o entendimento, assim, com muita fundamentação, é que o cativeiro se dá
da primeira leva até a ordem de Ciro. Bom, qual é a outra contagem? Tem umas coincidências, entre aspas, que na palavra do Senhor não tem coincidência, né? Tem, assim, providências de Deus. Se quiser contar, que muitos fazem essa conta, da destruição de Jerusalém até a reconstrução, quer falar alguma coisa, pastor Gerson? Não, eu só ia confirmar o que você está dizendo, né? Da destruição do templo em 586 até a reconstrução do templo é outra contagem de 70 anos, não é? Os 70 anos também. Mas o que se entende? Nesses 20 anos que o templo foi reconstruído, foi um tempo progressivo da restauração completa da vida espiritual de Israel, culminando na reconstrução do templo e sua consagração, que foi um momento maravilhoso. Então, nós temos essas duas contagens, já repetindo que a primeira contagem é que nós consideramos, entendemos com muita clareza, até pelos textos que o pastor Gerson vai apresentar depois, que essa é a contagem correta. Mas a outra contagem é uma coisa interessante, não é? Desde a destruição completa da vida espiritual até a restauração completa também, 70 anos. É um marco profético que está aqui na palavra. Todas as duas datas, do início da primeira leva, a segunda leva, 20 anos. Do retorno até a reconstrução do templo, 20 anos. Cheio de números coincidentes por providências de Deus. Então, quisemos apresentar isso. Tem alguns autores que entendem, mas nós estamos mostrando assim. O que vai ser confirmado agora, pediu o pastor Gerson, para mostrar os textos que fundamentam esse entendimento de que o cativeiro iniciou na primeira leva. Pastor Gerson. Muito bem, irmãos e pastor Antônio Carlos. A gente pode citar pelo menos 4 textos, né? O primeiro deles, em Jeremias, capítulo 25, nos versos 11 até o 12, 11 e 12, diz assim: E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua impiedade. E da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Então, isso em Jeremias 25. Agora, em Jeremias ainda, capítulo 29, verso 10, diz assim: Porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos, vejam, novamente a repetição dos 70 anos de cativeiro, né? Passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. E aquela referência que eu havia dito no início do programa, pastor Antônio Carlos e ouvintes, em Crônicas, segundo Crônicas, esse é um texto que eu recomendo aos irmãos, que é muito esclarecedor, que fala desse princípio do livro de Daniel. Então, segundo Crônicas 36, 22 e 23. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, então, referindo-se aos 2 textos anteriores que lemos, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor, seu Deus, seja com ele e suba. E, por fim, nós podemos citar Esdras, não é verdade? Você citou a consagração do templo, você citou o levantamento do altar, né? Está no capítulo 1, de 1 a 2. No primeiro ano no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia,
para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Então, nós estamos centralizando na profecia de Jeremias. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Você vê que coisa maravilhosa, pastor Antônio Carlos e irmãos, esses textos que falam, né, do início do cativeiro, da primeira deportação, referindo-se ao profeta Jeremias. Eu passo a palavra, então, a você para as considerações finais, pastor Antônio Carlos. Perfeitamente. É muito interessante. O primeiro texto que você leu em Jeremias, estou acompanhando aqui, 25, 11, 25, exato. Diz assim: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, porque isso vai aparecer lá na frente, nas profecias de Daniel, não é? Exato. É que o Jeremias profetizou que o cativeiro duraria 70 anos. Já vimos aí, né? Nas contagens aí. Quando cumprir os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, castigando toda a iniquidade dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Então, exatamente, quando acabou o Império Babilônico, entrou exatamente o rei Ciro. Então, aqui está dizendo que é o final do cativeiro. É um marco, né? É um marco histórico. Exatamente. Um marco histórico e que a profecia se cumpre nele, né? Exatamente. Agora, os últimos dois textos, interessante que dependendo da Bíblia, a minha, por exemplo, se você abrir nesse texto, que é o último capítulo do segundo livro das Crônicas, que fala do decreto de Ciro, na página do outro lado, não são todas as Bíblias, a minha tem assim. Na outra parte do lado está o decreto também em Esdras, em dois lugares. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Não é? Exatamente. Então, são dois textos, é o mesmo texto, notável, que fala desse momento. Mais adiante, nós vamos falar mais profundamente desse momento maravilhoso que Deus usou, um rei universal, para fazer com que abrir as portas para que Israel voltasse do cativeiro para a sua terra. Glória Tudo a isso Deus. aconteceu por um acerto, né? Uma reconversão ao Senhor. Meus irmãos, nós estamos encerrando este episódio. No episódio que vem, nós já estaremos entrando no livro. Claro que tem introdução também, mas estaremos entrando já nos capítulos do livro de Daniel. Então, nós aqui, juntamente com o pastor Gerson, agradecemos aqui a presença de todos, desejando a todos a paz do Senhor. Pastor Gerson. A paz do Senhor a todos. Não perca o próximo programa, que está muito interessante, hein? Tá bom. A paz do Senhor a todos.